Mas a gente, como pregador, a gente erra em falas, em momentos. Você também, como um pregador, pastor, o senhor um dia foi um pregador, o senhor sabe do que eu estou falando. Uma hora você está ali lendo a Bíblia e, de repente, troca ali Moisés por Noé, Noé por Eucana e por aí vai. Mas não é intencional. Agora, todos os erros devem ser corrigidos. Agora, tem pessoas que se apropriam desses erros para deturpar você e colocar você como um demônio, né? Como alguém que deve ser escorraçado. Mas não. Quando alguém erra, é sinal que aquela pessoa está tentando aprender para fazer o certo. Geralmente a gente aprende errando, né? E se Exatamente. erra é porque está fazendo alguma coisa. Está tentando fazer alguma coisa. É verdade. Desse jeito. Verdade. E você consegue pontuar algum erro que você cometeu assim que te marcou? Assim, na realidade eu cometi muitos erros em toda a minha trajetória ministerial. Mas eu procuro, né? Algumas polêmicas que o povo cria na internet ele falou não sei o quê, ele falou não sei o quê, ele falou não sei o quê. Assim, na minha visão não são erros. Amém? É como as pessoas querem interpretar como erro. Agora, claro, erros que eu já cometi, sim, cometi já muito erro na itinerância. Primeiro, não respeitar o tempo de Deus, ser afobado, pensar as coisas que não iam acontecer na minha vida. Eu já errei muito, muito. Tanto que a minha história foi de uma humilhação para uma honra. Eu sei o que é humilhação, mas eu sei o que é esperar em Deus. Agora, nesses últimos tempos para cá, eu não vejo um erro que eu cometi. E eu sempre, quando dou entrevista em podcast, pergunto qual erro que eu cometi, qual heresia que eu preguei, qual texto que eu deturpei. E ninguém me respondeu até hoje. Herege, mas qual o texto que eu preguei, a heresia que danificou a igreja de Cristo? É isso que eu pergunto para as pessoas e ninguém me responde. Geralmente as pessoas vão pontuar como erro, e eu não pontuo isso como erro especificamente, o que eu vou falar aqui, mas um adolescente, ele acaba, por um momento, tendo alguém como inspiração. Exato. E quando você se inspira em alguém ou algo que alguém falou, se você não tomar cuidado, você acaba reproduzindo aquilo, e exato. repetindo. Eu, por exemplo, quando eu comecei a pregar, eu tinha 16 anos e eu tinha uns 200 DVDs do Marco Feliciano. Eu passava dia e noite ouvindo. E de forma involuntária, eu pegava a tonalidade de voz do pastor Marco. Em alguns momentos eu ia falar em línguas estranhas, a língua estranha que eu falava não saía igual, mas pra você ver a melodia... Pra você ver o que é. O pessoal criou tanto... Dava a entender que... A melodia lembrava a forma exatamente. como... Entendeu? A linguagem do Marco Feliciano. Pra você entender como que é as coisas. É uma coisa que eu sempre pergunto. O pessoal criou muito problema por causa do The King. Então, eu ia chegar nisso. Então, geralmente, as pessoas estão pegando hoje, eles pegam a imagem do pastor Massinho, passando a profecia pro pastor Jorginho de Xerém, né? Sim. Eis que eu visito Nagoya, América. Aí ele fala, então eu falo nesse idioma, The King, The Power. E aí pega o seu vídeo também, que foi praticamente... Isso aí não foi por uma inspiração? Mas para você, como que é as coisas? Eu pergunto para todo mundo. Na realidade, então, a língua que você, novo convertido, crente, cristão, que você fala, é original sua? Ninguém fala mais essa língua, só você fala. É uma pergunta que eu falo, pronto, acabou. E primeiro, Paulo diz, ser de meus imitadores como sou de Cristo. Primeiro, quem dá a língua é o Espírito Santo. A língua não pertence ao homem, a língua pertence a Deus. Se Deus quiser descer com a mesma língua que deu para ele. No dia de Pentecostes tinha 14 idiomas, 14 nacionalidades reunidas no dia de Pentecostes. Então, quem pode afirmar que aquelas línguas que aquele povo estava falando, uma não era parecida com a outra? Então, se Deus quiser falar, se Deus quiser fazer, se Deus quiser dar a mesma língua que deu para mim, dá para você e por aí vai... Mas o quê? O pastor Maurinho Ferreira, que é o meu amigo, ele pregou uma mensagem que é muito importante. Seja você. Eu sou o Miguel Oliveira. Independente de qualquer coisa. Eu sou o Miguel Oliveira. É claro que a gente usa espelhos na nossa vida, né? Referências de pessoas. E o pastor Maurinho fala que ele começou a imitar o Gilmar Santos. Gilmar Santos. Ele imita todo mundo, pastor Maurinho. O Gilmar Santos que fala lá, ele manda no céu, manda na terra, manda aqui. Não, esse é o Gesiel Gomes. Gesiel Gomes, manda no céu, manda na terra, manda não sei o quê. É o dono da palavra, a palavra cura. Palavra cura, palavra não sei o quê. Aí imitava o Adeudo Costa. Aí imitava o Marco Feliciano, né? Com o dedinho assim no microfone. Eu quero 4 anjos de fogo aqui agora. Mas não é por mal. É porque você vê uma unção daquela e você vê, é um belo azeite. Sim ou não? Sim, claro. Você olha, é vasos que tem um azeite que transcende. Você fala, eu quero ter um azeite daquele. Mas não é porque alguém tem um azeite que você também não pode ter um azeite. Entendeu? Eu admiro muito o pastor Júnior Trovão, que é meu amigo. Pai da glória, não vai, profeta.
São jargões que ele usa. São jargões que ele usa. Então, assim, são referências. Assim como na manicure, no cabeleireiro, teve pessoas que foram postes de referência para as pessoas que começaram ali a fazer o trabalho dela e por aí diante. Assim no mundo gospel também. Sim, acontece que o Espírito Santo, por muitas vezes, usam pessoas para nos inspirar até a gente formar a nossa até própria mesmo identidade, porque o pastor Massinho é meu pastor presidente. Sim. Começa por aí. Então, é o meu líder. Então, não estou me esperando em alguém que é de fora. Mas ali foi... Vamos lá agora conversar aqui. Não é tentando te colocar na parede. Foi Deus te usando? Com certeza. Ou você quis reproduzir uma profecia do pastor Massinho? Deus. Tanto que eu falei essa língua acho que 2, 3 vezes. Ah, não foi a primeira vez que tu Não, falou? não. Uma profecia. Não, mas não foi a língua, foi o idioma que você tentou, Sim, né? sim. Fábio, não, foi Deus. Primeiro que eu tô no altar, não vou ficar brincando com essas coisas, aí eu quero falar. Não é bem assim que as coisas funcionam. Agora, nós somos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ver que a profecia bate. Eu tô falando para ela de uma nação, eu tô falando dos Estados Unidos, e a língua que eu uso está falando daquela nação. Então, é uma coisa que quem é espiritual... Resumindo aqui a resposta. Quem é espiritual entende que é espiritual. Você nunca vai conversar e explicar algumas coisas da igreja para um ateu. Como que você vai explicar para um ateu o que você sente na hora do culto, o Espírito Santo que move em você? Ele vai conseguir entender? Não vai. Agora, a minha preocupação é que tem crentes que não estão entendendo o Espírito Santo de Deus. Não estão entendendo o agir. Não estão entendendo o trabalhar. O problema é que tem gente que está dentro da casa e não está entendendo o que Deus está fazendo. Esse é o problema. E o problema de alguns, eles acreditam nos dons espirituais e sobrenaturais. Só que alguns veem essa questão como sensacionalismo. Pegam até no seu pé também, naquele episódio que o anjo está aqui, aí você foi... Os sacerdotes caíram. Uhum. Até você mostrou um vídeo ali, né? Acabou de mostrar um vídeo, a criança brincando. Que A criança, caindo. sim, Exato, sim. exato. Assim, o sacerdote, quando não aguentava a unção, caía. Não sei se foi João, né? Ele teve uma visão que ele caiu de frente, escondeu o seu rosto. Nunca você vai conseguir entender o que é espiritual para quem é espiritual. Nunca. Você vai bater a cabeça, vai tentar falar e nunca. Eu sei que eu sou usado por Deus. Aquela profecia que eu entendi, edificou. Ele é falso profeta. Então pega a profecia que eu entreguei para qualquer pessoa e vê se foi mentira ou verdade. Vê se aquilo que... Já que chegou casos, Deus está pregando, Fábio. E a pessoa chegar no último minuto da mensagem. Ninguém conhecia a pessoa ali dentro. E Deus falar coisas com a pessoa que ninguém sabia. Coisas que a pessoa fez à tarde. Coisas que tá fora do normal. Então seria um desafio que você faz. Acabou. Alguém que você profetizou, Duvida. entregou, vai lá e expõe então a Acabou, profecia que não deu certo. Foi mentira. Não sei o quê. É assim que funcionam as coisas. Então, na verdade, assim, quem fala que é falsa profecia ou falsa alguma coisa são pessoas Tá correndo que... um risco. Exato. Tá correndo um risco. Quando eu falo pra alguém, você não é usado por Deus e o que você tá fazendo é sensacionalismo, eu tô correndo 2 riscos. Primeiro, eu posso estar caindo no pecado de blasfêmia do Espírito Santo, porque pode ser o Espírito Santo de Deus que está induzindo aquela pessoa. Não julgue. Quando a pessoa tá lá pulando, rodando, se é o Espírito Santo que tá alegrando aquela pessoa quer pular, não julgue, não aponta, não dê risada. Você pode estar caindo num pecado de blasfêmia, muito sério. E tem gente que me chama de anticristo, demônio na rede social. É um pecado grave. Quando eu atribuo a Deus, o que é de Deus ao demônio. Então, quando eu falo assim, não é Deus que está usando, com qual base você está falando isso? Será que é Deus mesmo que... Então, assim, a dúvida pode partir de qualquer pessoa. O que não pode partir é o desrespeito, é o descrédito. É o duvidar, entendeu? Só que a dúvida, ela tem 3 fases. Ela tem a dúvida de não acreditar, de primeira fase. Ela tem a dúvida de quase acreditar. E ela tem a dúvida que chega à apostasia. Que a Bíblia diz que muitos vão cair no pecado de apostasia. Isso é um problema. A questão da dúvida, a Bíblia dá base quando ela pede para a gente julgar as profecias ou julgar os espíritos, né? Quanto a isso, não cai em blasfêmia. Você duvidar da profecia. Exatamente. Não especificamente do profeta, né? Existe um versículo que se assemelha a isso. Julgai as profecias, mas não o profeta. Sim. Sabe o que as pessoas implicam muito comigo? Porque eu caio e eu pulo e eu rodo e não sei o quê. Cara... Talvez o profeta Eliseu, nos dias de hoje, seria chamado de pedófilo. O profeta Eliseu, na Bíblia, seria chamado de pedófilo. Porque quando um menino morre, ele deita boca com boca. Tá no texto. Boca com boca, braço com braço, perna com perna. Ele também seria chamado de feiticeiro.
Ele pegou um prato com sal, jogou na água e a água sarou. Atos proféticos. Atos proféticos. Então, assim, é meio complicado você querer explicar para essas pessoas que não entendem nada do espiritual, não entendem nada de Deus, não entendem nada de altar, não entendem... Teve um caso que eu conversando com o pastor Eliseu, ele me contou, de um rapaz, a moça estava com câncer no rosto, e um profeta chegou até ela, tirou uma máscara que ela estava usando com câncer, cheia de pus, comeu a máscara. Pastor Gilmar Santos. Pastor Gilmar Santos. Foi isso mesmo. Comeu a máscara, a moça foi curada. Sim, isso aconteceu. Fala pra mim. É verdade. Uma loucura, sim ou não? Sim, doideira. Sim, Doideira. loucura demais. O pastor Marcos Pereira, do Rio de Janeiro, que um dos filhos dele na fé, que é um grande amigo meu, o pastor Daniel Candeias, o Antônio Garantinho, ele não teve uma rebelião, acho que foi em Bangu. O Antônio Garantinho, o governador do Rio de Janeiro, não estava conseguindo parar a rebelião. BOP, não estava conseguindo parar, os presos estavam revoltados. Esse cara tem um Marcos Pereira. Ele tirou o paletó, jogou no meio da cadeia, caiu mais de 200 presos pro chão. Como que você explica isso? É inexplicável. Como que eu chego pra um homem desse que vai dentro da favela, dá um teio no cara, o cara cai com arma e tudo? E não foi só uma vez que ele foi chamado para parar a rebelião. Pra parar a rebelião. Então, assim, os profetas de Deus estão entrando aonde muito engomado não está entrando. Então, você nunca vai entender a loucura da fé. É o acreditar, é o ato profético, não, eu creio. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que ainda não se viu e nem se espera. Então, se eu crer, se eu tenho fé, que se eu tocar nessa garrafa de água e eu for curado, eu vou ser curado, irmão. É a minha fé. Entendeu? Os profetas, biblicamente falando, eles, na época, também eram muito incompreendidos. Vai compreender... Isaías ficou pelado em praça pública. Despido. Um Oséias que casa com uma prostituta. Uma prostituta. Ela atrai, ele vai lá e pega ela de novo para casar. Para casar. Então, assim, é coisas que você não vai entender nunca. Nunca. Profetas que batiam de frente. Era Elias que falava que ia chover segundo a palavra dele. Era Malaquias que naquele tempo, da época de Malaquias, estava tendo uma corrupção no templo que os sacerdotes estavam se corrompendo e por aí vai. Ele vem com a palavra de dízimo, vem a palavra de oferta, vem a palavra de conserto. Então, é coisas que nunca vão entender, nunca vão compreender. E tudo aquilo que Deus fez na Bíblia foi descompreendido. Jonas, ele entrou em conflito com Deus, porque ele pensou que Deus ia agir com justiça para Nínive. E Deus não agiu com justiça para Nínive. Deus agiu com amor e com misericórdia. Deus colocou uma palavra na boca dele para ele pregar para aquele povo ser salvo. Porque Deus não tem prazer em agir com justiça, de matar. Deus tem prazer de ver aquela pessoa sendo o quê? Sendo salva. Então, a gente está vivendo um tempo que os profetas de Deus estão caindo em deboche. O diabo teve uma reunião no inferno e o diabo, ele conversou com os demônios e ele falou assim, ó, eu vou fazer a igreja de circo. Eu vou fazer os profetas de palhaço. Os profetas vão ser palhaço. Eu vou colocar os profetas como palhaço. O povo vai dar risada das palavras, em descrédito. É interessante hoje eu abrir a rede social e fazer chacota. É interessante num culto eu fazer como se fosse uma plateia do Silvio Santos e dizer que eu sou um Silvio Santos eu pregando. Aí, às vezes, eu fico imaginando o que seria mais adequado. Eu com a pistola na mão, como eu vi no Rio de Janeiro, ou com a arma. Eu fui no Rio de Janeiro. Eu preguei na favela do Jardim América. Eu vi um menino de 9 anos de idade com um fuzil na mão. Eu vi um menino de 9 anos de idade com um fuzil na mão. E um amigo nosso, o Marcos Lima, que estava me assistindo, ele olhou assim para mim, olhou para o menino. Eu estava com a Bíblia na mão, ele estava com o fuzil. E ele falou assim, Miguel, pode bater o tanto que quiser bater em você. Mas é melhor você com a Bíblia do que com o fuzil. Você vai no Oriente Médio, lá os grupos terroristas estão formando adolescentes de 14 e 15 anos e eles estão com HK na mão. Quantos Agora adolescentes... o PA fica com a Bíblia na mão. Exato. Quantos adolescentes que as mães brigam para sair do quarto, que estão na frente de um videogame, estão na frente de um celular, que não tem vida social. Eu, querendo ou não, eu tenho 15 anos de idade, mas eu viajo todos os dias, eu prego todos os dias. E Deus me deu a sabedoria de muitas coisas, não só bíblica, mas exteriores. Então a minha mente é aberta. Qualquer assunto que você perguntar para mim, eu sei responder. Política, eu sei responder. História, eu sei responder. Então, assim, são coisas que envolvem, Fábio, e que as pessoas não estão conseguindo entender. E o que está caindo em descrédito é muito isso. É pessoas querendo colocar os verdadeiros homens e mulheres de Deus no balaio de gato.